Doutora Denise Albano, o que é que nós podemos esperar, ou pensar que vai acontecer em relação às eleições de 2026? Ainda haverá pressão muito grande por parte da juristocracia no sentido de retirar as liberdades da sociedade brasileira? É isso, Arivan. Estamos há praticamente um ano do início do processo eleitoral. Já se percebe toda uma movimentação do consórcio voltada exatamente para sinalizar que será mais uma eleição sob censura. É lamentável constatar isso, mas os sinais são muito eloquentes. Num evento recente, promovido pelo jornal Estado de São Paulo, mais conhecido como Estadão, o ministro do Supremo, Edson Fachin, que todo mundo sabe que é de viés de esquerda, há um vídeo em que ele, claramente, antes de ser escolhido por Dilma, declara apoio num grande evento político partidário a Dilma, e neste evento ele exatamente sinaliza a regulação das chamadas redes sociais, que nada mais é do que propriamente censura. É a intenção de, mais uma vez, interferir no processo eleitoral, impedindo que um lado possa apresentar suas propostas, falar verdades sobre a esquerda, em especial sobre o PT, e dessa forma é preciso que a sociedade esteja atenta e que as forças políticas, principalmente o Congresso Nacional, comece a reagir a essa tentativa de, mais uma vez, o consórcio, capitaneado aí pelo Supremo, interferir no processo eleitoral. Para além do ministro Fachin, o assessor especial para assuntos internacionais do presidente Lula também deu declarações dizendo que é necessário interferir nas redes sociais para combater a desinformação, bem como num evento que ocorreu no início da semana, o ministro Barroso, um evento sobre novas tecnologias, e o atual presidente do Supremo Tribunal Federal sinalizou também que o Supremo está atento às circunstâncias que o Brasil atravessou, que, na opinião dele, o Supremo teve um papel decisivo para combater as fake news, as desinformações, bem como evitar um golpe. Repare bem, ministro de uma Suprema Corte sobre uma matéria que não está ainda decidida, ele antecipa praticamente seu voto. É uma situação que a gente observa no Brasil de total disfuncionalidade das instituições. É preocupante perceber que, de fato, os ministros não mais escondem que se tornaram protagonistas do jogo político partidário. Veja, quando se diz que o judiciário atua do ponto de vista político, não é no sentido positivo do termo, ou seja, é um dos poderes do Estado, mas o seu poder não é propriamente equivalente ao poder legislativo, ao poder executivo. No caso do executivo, cabe a ele gerir. E veja o grau de intromissão do Supremo nas decisões no âmbito do executivo. Interfere nas matérias relacionadas a escolas cívico-militares, interfere na questão da segurança. O próprio ministro Fachin impediu que a polícia realizasse operações durante a pandemia em áreas dominadas pelo crime organizado do Rio de Janeiro. Já o ministro Dino implicando com a segurança pública do Estado de São Paulo, com a questão da exigência de uso de câmaras corporais. Porque ele não interfere tanto na segurança pública, por exemplo, aqui da vizinha Bahia,
em que os índices de criminalidade dispararam, onde o crime organizado avança de maneira vertiginosa. E no campo do legislativo, são muitas as evidências dessa usurpação da função legislativa. Veja, eu encerro essa primeira participação trazendo tentam normalizar, naturalizar, assim como se faz com a corrupção lulopetista, que é a articulação de ministros do Supremo com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para aprovar uma lei alterando as penas dos crimes que eles acusam. Débora, cabeleireira, idosos que estão respondendo pelos atos do 8 de janeiro. Essa questão sobre criação de leis e o conteúdo dessas leis cabe única e exclusivamente ao Congresso Nacional. Até o Executivo pode enviar projeto de lei. O Judiciário também pode, nessa matéria, sobre organização judiciária. Mas em matéria penal, processual penal, jamais. Mas é isso, é essa desordem, eles falam de desordem informacional, esses termos vagos, né? Desinformação, desordem informacional, fake news, sempre termos que eles manipulam para usá-los para perseguir um lado no espectro do jogo político, enquanto o que de fato configura desordem clara, institucional, eles são os erros e vezeiros nessa prática de interferência no legislativo, de intromissão no campo das decisões do executivo. Mas é isso. Não num passado tão distante, veja que o Congresso aprovou estava em discussão aí, não é? A questão exatamente do voto auditável, com a impressão guardada numa urna do voto. O então presidente do TSE, à época, o ministro Barroso, foi até o Congresso, e isso está na imprensa, em que ele pressionou para que não fosse aprovado no plenário esse projeto. Inclusive, os partidos mudaram até os membros da comissão onde seria discutida e já era tido como certa a aprovação desse projeto de lei. Então, é isso, é preocupante o cenário que a gente vê no Brasil e tem um detalhe para o qual a gente deve estar atento. Nessa eleição de 2026, haverá a eleição em todos os estados de 2 senadores. E claramente há uma tendência a uma votação significativa de senadores alinhados ao espectro da direita. E sabe-se que impeachment de ministros do Supremo que atuam, eu não diria nem de maneira política, é claramente de maneira político-partidária. Esses processos de impeachment, eles são discutidos e aprovados via Senado. Então, se na eleição de 2022 a preocupação era fazer Lula voltar à cena do crime e impedir a reeleição de Bolsonaro, nessa eleição de 2026, a preocupação agora é dupla. Há 2 preocupações centrais. Não só impedir a eleição de Bolsonaro, tanto é que inventaram a história da inelegibilidade por se reunir com embaixadores, quando o próprio ministro Fachin, que não cabe a ele fazer isso, também convidou embaixadores, representantes diplomáticos no país, para uma reunião com ele. E no caso
para além de tentar impedir a eleição de Bolsonaro, que já desponta como favorito em diversas pesquisas eleitorais, eles também certamente estão preocupados com a eleição de senadores alinhados à direita. Tanto é que a imprensa divulga que ministros do Supremo estão tentando convencer governadores próximos a eles a se lançarem candidatos, buscando impedir uma maioria consolidada de senadores pró-impeachment de ministros, porque já há dezenas de pedidos nesse sentido lá no Senado Federal.